Olá, pessoas! Estamos aqui, né, de volta para mais uma aula da nossa linda e maravilhosa química, né? E antes de começar a aula, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, tá? E dar um like aí, compartilha essa aula aí, manda para os colegas e nós vamos fazer esse projeto crescer. Bom, hoje nós vamos falar de um composto, tá? Que é muito importante para nós no dia a dia, é muito importante também para a economia, principalmente do Brasil, ok? Que substância é essa? Ele é considerado como principal fonte de energia, substância não, que mistura, né? Ele é considerado como principal fonte de energia da atualidade, olha a importância. É matéria-prima componente de mais de 5.000 produtos, desde produtos usados no meio automobilístico, né? Na indústria automotiva, na construção de rodovias, combustível. Na nossa casa nós usamos aí também no gás de cozinha, e a matéria-prima de muitas outras substâncias, tá? E sua extração também gera grandes riscos para o meio ambiente. Então, muitos problemas ambientais aí, que vai desde o processo da extração, transporte, refino e até o consumo. Então, em todas essas etapas aí, a gente tem problemas ambientais, tá? De quem nós estamos falando? Isso mesmo, do petróleo, tá? Então, petróleo, muito importante a gente entender sobre petróleo. E aí, o que é o petróleo? Gente, petróleo é uma mistura, tá? Cuidado que eu falei substância agorinha. Petróleo é uma mistura. Ele é uma substância? Não, ele é uma mistura de muitas substâncias, tá? É uma mistura complexa de compostos orgânicos, principalmente hidrocarbonetos. Petróleo praticamente é hidrocarbonetos, tá? Isso que nós estudamos agora. Tem o metano, etano, propano, butano, pentano e etc. Gente, muitos. Então, se eu perguntasse assim, qual que é a principal fonte de hidrocarbonetos? Onde é que você encontra um pentano, um hexano ou qualquer outro hidrocarboneto? Petróleo, tá? Então, petróleo é uma mistura complexa, é formada principalmente por hidrocarbonetos, associados a pequenas quantidades de outras classes de compostos que contêm nitrogênio, oxigênio e enxofre. Pequenas quantidades, tá, gente? O que tem maior quantidade aí, ó, são os hidrocarbonetos, tá? Agora, detalhe, gente, quando eu encontro o petróleo, pode ter essas outras substâncias aí em menor quantidade, mas tem um problemão sério relacionado a isso aí, principalmente o enxofre, tá? Lembra que eu falei que o petróleo tem algumas problemáticas ambientais? Enxofre é uma delas. O enxofre, o sólido, quando a gente queima ele, né, todos esses combustíveis vão ser queimados, quando vai queimar um diesel, gasolina, quando você queima enxofre, pode formar aí o dióxido de enxofre. E o dióxido de enxofre vai para a atmosfera. Esse dióxido de enxofre na atmosfera pode se combinar com vapor de água e formar o dióxido de enxofre, ou trióxido de enxofre, né? Trióxido de enxofre. E pode formar aí o H2SO4, que a gente conhece como ácido sulfúrico. Então, nosso primeiro problema aí relacionado à queima de compostos derivados do petróleo é a formação do ácido sulfúrico. Isso tem problema? Tem, gente. Ácido sulfúrico da nossa atmosfera vai gerar a famosa chuva ácida, vai deixar a chuva mais ácida, e aí isso é um probleminha para as plantinhas, para os animaizinhos, ok? Então, o primeiro problema aí relacionado ao petróleo é quando ele tem muito enxofre. Quando o petróleo, quando tem muito enxofre, ele não é legal, tá? Bom, o que mais que eu tenho que saber sobre petróleo? Primeiro, o que é o petróleo? Mistura complexa de hidrocarbonetos, tá? Às vezes associado em pequenas quantidades com nitrogênio, oxigênio e enxofre, ok? Bom, agora, como é que o petróleo foi formado, pessoal? Gente, há alguns milhares de anos atrás, restos de animais e vegetais, tá? Depositaram-se no fundo de lagos e mares e lentamente foram cobertos por sedimentos, que é pó de calcário, areia e outros sedimentos, tá? Esses sedimentos, né, foi se transformando em rochas, tá, sobre altas pressões e temperaturas e, consequentemente, causaram reações químicas, né? Então, o caldo disso aqui, sabe quando você joga o lixo para fora que forma aquele caldo, aquela coisa horrorosa, aquele cheiro fedido?
o caldo desses restos de animais e vegetais passou por reações químicas que formou o petróleo, tá? Ok? Então a gente vai ter aí, ó, o petróleo sempre associado aí, no caso aqui agora famosão pré-sal, ele vai estar impregnado aí em algumas rochas aí, tá? E aí a gente tem que perfurar todo isso aqui. Um problemão do pré-sal é que a perfuração aqui, ó, é grande, é em torno de 7 quilômetros. Imagina perfurar a superfície aí com 7 quilômetros, ok? Então, o petróleo é isso. Inclusive, a própria palavra, a essência da palavra petróleo significa óleo de pedra, porque ele vem impregnado aí, ó, ele está impregnado, é como se fosse uma esponja, né? Dentro de algumas rochas aí, tá? Agora, como é que se formou o petróleo? Restos de animais e vegetais passaram por algumas reações químicas durante alguns milhões de anos, tá? E formou o petróleo, ok? Bom, quando a gente extrai o petróleo, pessoal, quando a gente extrai o petróleo, né, lá dessa profundidade toda, né, que agora no Brasil é o caso do pré-sal, a gente não consegue pegar ele puro, tá? Quando a gente extrai, ele vem aí uma mistura do petróleo, mais alguns sólidos, né, porque ele vem impregnado em rochas, vem areia junto, e água também. Então, para a gente separar, porque a nossa intenção não é ter só o petróleo puro, aí o que acontece? Para a gente separar isso aí, o petróleo dos sólidos e da água, a gente vai realizar alguns processos. O primeiro dele é a decantação. Joyce, o que é a decantação? Gente, decantação, eu vou pegar essa mistura, petróleo, sólidos e água, e vou fazer o seguinte, eu vou deixar ela em repouso. É igual você pegar uma mistura de água e óleo, né, óleo de cozinha. Se aquilo acabou de ser misturado, você deixa em repouso. A água, como ela é mais densa, né, ela vai sedimentar. Eles não se misturam, né, são insolúveis um no outro. O petróleo, como ele tem uma menor densidade, ele vai ficar por cima. Então, você espera ele se separar naturalmente e depois extrai aí o petróleo. Dessa forma, usando a decantação, a gente vai retirar a água. Retirar a água. Pronto, já retiramos um dos componentes aqui, a água, tá? Bom, decantação a gente retira a água, tá? Só deixar separar um do outro, depois a gente tira só essa fase aqui de cima, que vai ser o petróleo e os sólidos, que estão dissolvidos aí no meio, tá? Agora, esse petróleo, como ele vem impregnado de sólidos, né, de rochas, a gente faz um processo de filtração. Filtração, pessoal, é como se você fosse passar por uma peneira que ela retém os sólidos. Vamos passar por um material poroso, né, que vai reter os sólidos. E aí, dessa forma, né, eu vou ter aqui só o petróleo cru. O petróleo cru, conforme eu já falei para vocês, ele é uma mistura. Essa mistura conjunta, essas várias substâncias aí, elas não têm aplicação pura, tá? Então, para mim usar o petróleo, né, obter os derivados do petróleo, eu tenho que ir por uma outra etapa que é o refino, agora que é a parte mais interessante, separar os compostos dessa mistura. O que é o refino, gente? É quando eu vou pegar uma mistura que tem várias substâncias, né? E aí eu vou passar por um processo de separação, né? De separação e conversão e formar misturas mais simples, com um número menores de componentes, que a gente vai chamar de frações do petróleo, tá? Então, lembra do seguinte, o petróleo em si, ele é uma mistura de várias substâncias. Então, eu vou separar as substâncias aí, tá? Em frações mais simples. Então, vamos estudar agora esse refino, tá? Primeira etapa do refino é a separação das frações do petróleo. Lembra que o petróleo ele é uma mistura de hidrocarbonetos. Eu tenho hidrocarbonetos com 1, com 2, com 4, com 5, com 20 carbonos, 30 carbonos, 40 carbonos, etc. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o petróleo bruto, cru, né? Aqui o petróleo. Aqui. Vou passar ele por uma fornalha, tá? Eu vou aquecer esse petróleo, tá? Quando eu aqueço o petróleo, eu tenho substâncias com distintos pontos de ebulição, né? E aí,
boa parte dessas substâncias vão vaporizar. O que é vaporizar, gente? Vai passar do estado líquido para o estado gasoso, tá? Então, elas vão passar para o estado gasoso e vão subir aqui nessa coluna, os gasezinhos. Os gases, tá? Os gasezinhos vão subir para essa coluna aí. O que não conseguir subir, o que não vaporizar, né? A gente vai passar para uma outra coluna que agora a gente vai comentar sobre ela. Ok? Então, vamos pensar o seguinte, parte desse petróleo vai virar gás e vai subir essa coluna aí. Gente, essa coluna, esse processo chama destilação fracionada. E aqui a gente tem uma torre, né, torre de fração, que equivale a uma coluna de fracionamento na destilação fracionada. Bom, os gases vão subir. Essa coluna ela é bem extensa, ela tem aí em torno de 60 metros de altura, que equivale a um prédio de 20 andares, né? Se você algum dia for numa refinaria, você vai ver algumas torres enormes lá. É essa coluna aqui, que a gente colocou de uma maneira mais simples, né? Mas olha só, eu tenho várias substâncias aí subindo, né? Passando para o estado gasoso e subindo essa coluna, que tem alguns orifícios aí, tá? Ela vai subindo, só que preste atenção que cada gás tem um ponto de ebulição diferente. E aí, à medida que eles vão encontrando obstáculos, né, alguns vão condensando, ou seja, voltando a ser líquido. E aí, ele fica nesse prato aí e escorre. Agora, como é que volta como é que é essa passagem de gasoso para líquido? Sabe quando você vai fazer comida, que você aquece a água, ela vira gás, né? Ela vaporiza. Só que esse gás, quando encontra a tampa de panela, ele não condensa, não volta a ser líquido de novo, por isso que escorre aquele líquido na tampa de panela. Então, nesses pratos aqui, ó, nesses pratos aqui, o que acontece? Ocorre o efeito tampa de panela. Olha só, o gás chega, passa por esse orifício, tá? Tem uma certa dificuldade de subir, e aí o que acontece? Ele volta a ser líquido aqui. E aí, dependendo do tamanho da molécula, né, ela consegue vencer vários obstáculos. Então, as moléculas menores, né, de 5 a 4 carbonos, ou de 1 a 5 carbonos, os gases vão ser recolhidos lá em cima. Tá? As moléculas, à medida que as moléculas vão crescendo, né, vão tendo um número maior de carbonos, de 6 a 10 carbonos, eu vou recolhendo num outro prato, numa outra região da coluna de fracionamento. E aí, à medida que as moléculas vão sendo maiores, né, eu vou recolhendo elas mais embaixo. Então, a coluna de fracionamento ela vai funcionar assim. As substâncias que são menores, elas têm aqui em cima, pessoal, menor ponto de ebulição. Então, as substâncias que têm menor ponto de ebulição, eu vou recolher elas lá em cima. Elas conseguem vencer todo esse obstáculo e condensar lá em cima. E aí, à medida que o ponto de ebulição vai crescendo, né, vai ficando maior, eu vou recolhendo ela aqui embaixo. Então, embaixo, pessoal, o que eu vou recolher aqui embaixo? As substâncias... Ficou carregado aqui, pessoal. O que eu vou recolher aqui embaixo? As substâncias que têm maior ponto de ebulição. Então, as frações do petróleo aí que eu vou recolher na coluna vai de acordo com o tamanho das moléculas, tá? Essas que tem aí entre 1 a 5 carbonos, a gente pode usar aí no gás liquefeito de petróleo, o GLP. Tá? O GLP, o botijão de gás que a gente usa na nossa cozinha, né? Ele é derivado do petróleo, tá? Aqui no GLP a gente tem, na realidade tem aqui o GNV e o GLP, o gás natural veicular e o GLP, né? Que é o de 4 a 5 carbonos, tá? Há uma outra fração aí que vai de 6 a 10 carbonos, a gente usa na gasolina. A gasolina também é uma mistura, ela não é uma substância, ela é uma mistura, mas é uma mistura de moléculas que tem de 6 a 10 carbonos. Mais para baixo aí, de 11 a 12, a gente tem o querosene, que a gente usa como combustível na aviação. De 13 a 17, a gente tem o óleo diesel, outros óleos aí, né? E 18 a 25, a gente tem os óleos combustíveis, tá?
Agora, os resíduos que não conseguiu condensar, aqueles mais pesados, a gente vai para uma segunda coluna, um outro processo de destilação fracionada, só que agora a gente vai fazer uma destilação a vácuo, ou seja, a gente vai facilitar o processo de vaporização. Quando a gente faz vácuo, a substância passa mais facilmente do estado líquido para o estado gasoso. E aí a gente consegue separar esses óleos pesados. Embora eles tenham diferentes números de carbono, né? A gente vai conseguir separar essas frações. Então, os óleos mais leves, entre aspas, mais leves, menores, a gente consegue pegar lá no topo da coluna, tá? E à medida que o número de carbonos vai aumentando, vai ficando mais pesado, a gente recolhe mais embaixo. E por fim, o sólido, né, que a gente não conseguiu vaporizar, vai ser na produção do asfalto. Nossa, o asfalto é feito de petróleo? Uhum, é o petróleo, o asfalto. Tá? Aquele resíduo sólido lá é do petróleo. Ok? Bom, então destilação fracionada, para que serve? Separa aí as frações do petróleo. E aí outra coisa que você tem que lembrar, ela se baseia na diferença de ponto de ebulição, tá? Por causa que as substâncias têm ponto de ebulição diferentes, a gente consegue separar aí as frações. Se todas as substâncias tivessem o mesmo ponto de ebulição, aí não teria essa separação aí, as substâncias não condensariam em pratos diferentes aí. Ok? Então, destilação, a separação, um dos processos do refino do petróleo é a separação, tá? Agora que eu separei, esses produtos agora podem ser usados, né? Os gases vocês conhecem, né? O GLP a gente conhece, a gente usa para fazer comida. A gasolina todo mundo conhece, tá? Querosene, né? Combustível de aviação, o pessoal também conhece. Às vezes é usado como solvente também. Óleo diesel, que é o combustível de motores a diesel, de caminhão, tá? Algumas caminhonetes aí. Lubrificantes, asfalto, aí vocês já viram que o petróleo tem muitas utilidades quando separa as frações, ok? Agora, um outro processo aí, aqui eu coloquei os derivados do petróleo, beleza? Só separei aquilo lá. Bom, agora um outro processo que a gente pode fazer no refino é a conversão. Então, eu posso separar e eu também posso converter as frações do petróleo, tá? Conversão, como assim? Gente, olha só. O que são as conversões? São transformações químicas, alterações na substância aí, né? Que modifica a composição molecular de uma fração com o intuito de valorizá-la economicamente. Nossa, o interesse nosso aí, ó. Gente, no petróleo, o que tem mais demanda? O que é mais usado do petróleo? A gasolina. Tá? Então, o que acontece? Você pega um barril de petróleo, de 7 a 15% é gasolina. É muito pouco. Pelo tanto que é usado de gasolina, a gente precisaria de uma fração maior. E aí eu posso fazer alguns processos para aproveitar de um barril, em vez de ser 7 a 15, eu posso aproveitar até 50% de um barril ou mais. Fazer isso tudo virar gasolina. Tá? Mas aí, olha só, como é que eu faço? Quando eu separo, só 7 a 15% é gasolina. Mas eu posso pegar outras frações e transformar em gasolina. Como assim? Primeira transformação que eu posso fazer é o cracking, ou craqueamento aí. O que é o cracking? Eu vou pegar moléculas maiores e vou converter, vou quebrar, crack quebra mesmo. Vou pegar moléculas maiores e quebrar em moléculas menores, tá? Moléculas de quem? Gente, lembra que eu falei que petróleo é hidrocarbonetos? Eu abreviei HC, tá? Hidrocarbonetos. Eu vou pegar hidrocarbonetos que são grandes, vou quebrar ele e formar moléculas menores. Então, pensa no seguinte, eu tenho um hidrocarbonetos de 12 carbonos, tá? Não sei se carece desenhar aqui, mas olha só. Um hidrocarboneto que tem 12 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso. 12 carbonos. O que eu faço com esse carboneto de 12 carbonos? Quebro ele em moléculas menores. E aí eu posso formar um hidrocarboneto que tem aí 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais 2 hidrocarbonetos de 2 carbonos.
tá? Então, o que é o cracking? É quebrar a molécula mesmo. Eu pego uma molécula de 12 carbonos, tá? E quebro ela em moléculas menores, uma de 8 e duas de 2. Ou eu posso quebrar em duas de 6, uma de 7, uma de 5, tá? Então, eu vou quebrar. Agora, por que eu tenho que quebrar? Essa molécula de 12 carbonos, vou voltar aqui para você enxergar uma coisa. Essa molécula de 12 carbonos, ela é usada aí no querosene. 12 carbonos está aqui. Quando eu quebro para uma de 8, 8 carbonos são moléculas que eu uso aí, ó, na fração da gasolina, ok? Então, entre 6 e 10 carbonos, aí eu tenho a fração da gasolina. Então, essa moléculazinha aqui, ó, eu posso usar como gasolina. Então, era querosene, agora eu posso usar como gasolina, ok? Então, o craqueamento é simplesmente quebrar a molécula. Um outro processo que eu posso fazer também para aumentar a quantidade de gasolina por barril, a porcentagem de gasolina, é a polimerização. O que é a polimerização? Eu vou pegar hidrocarbonetos pequenos, menores, e transformar em hidrocarbonetos maiores. Como assim? Olha só, imagine que você tenha 4 moléculazinhas de C2H4, 4 moléculazinhas pequenas com 2 carbonos. E aí eu vou fazer essas 4 se juntar e formar uma de 8. Opa, fração de 8 eu já posso usar como gasolina, tá? Então, é pegar moléculas menores, né? Pegar várias moléculas menores, nesse caso aqui eu peguei 4, vou juntar e fazer moléculas maiores, tá? Essas moléculas, né, dependendo do interesse, eu posso hidrogenar, formar, se ela é um alceno, eu posso hidrogenar, fazer um alcano, depende do interesse comercial aí, tá? O que é polimerização? Pegar várias moléculas menores, né? 1, 2, 3, 4, juntar e formar moléculas maiores. Agora, essas moléculas que têm 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos, eu posso usar como gasolina. Observa que eu estou pegando frações que não eram gasolina e estou transformando em gasolina. Ou seja, eu estou aumentando a porcentagem de gasolina por barril de petróleo, tá? Então, 2 processos para a gente melhorar a porcentagem de gasolina por barril é o cracking, que é o mais comum, e a polimerização, tá? Outros processos que a gente pode fazer aí. Bom, esses processos não aumentam a porcentagem de gasolina, mas melhora a qualidade da gasolina. E aí, o que eu quero que você saiba disso aí? Gente, gasolina tem qualidade, tá? Tem qualidade, então você tem que escolher uma gasolina bacana. Quais são as gasolinas que são melhores? São aquelas que são de cadeia fechada, tá? Ou aquelas de cadeia ramificada. Cadeia aberta não é bom e cadeia normal também não. Tem que ser cadeia ramificada. Quanto mais ramificada for as moléculas aí que compõem a gasolina, melhor a qualidade da gasolina, tá? Então, essa aqui é a gasolina que eu vou falar que ela é boa, que não estraga o carro, tá? Que tem um bom desenvolvimento, que funciona bem aí. Bom, e aí como é que eu melhoro a qualidade da gasolina? Eu posso fazer um reforme ou reforma, tá? O que é um reforme? É eu pegar uma cadeia que ela é normal e transformar ela numa cadeia cíclica ou aromática. Aqui eu tenho uma cadeia que tem 6 carbonos. E aí o que eu vou fazer? Fechar essa cadeia e formar um composto cíclico. Isso é um reforme. Peguei uma cadeia que era normal, aberta, e transformei em cíclica. Ou eu posso pegar essa mesma cadeia que tem 6, dependendo das condições, né, catalisador, temperatura, posso transformar ela numa cadeia fechada, né, e acrescentar duplas, deixar ela aromática. Agora, observa que tanto esse como esse aqui, ó, é fechada, né, e insaturada. Isso é bom, melhora a qualidade da gasolina. Essa gasolina aqui já é legal para a gente queimar. Ok? Bom, outro processo para a gente melhorar a qualidade da gasolina, né? Além do reforming, aí ficou feio aqui, é a isomerização, tá? Isomerização.
que é isomerização? É eu pegar uma cadeia que ela é normal e deixar ela ramificada. Nossa, agora a gasolina vai ficar bacana. Cadeia normal, só tem carbono primário e secundário, tá? Agora, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, tá? Tem 7 carbonos, presta atenção, e a quantidade de hidrogênios é o dobro mais 2, 14, 16. 7 carbonos, 16 hidrogênios, ok? Bom, eu vou passar isso aqui por uma etapa na indústria, a gente não vai entrar nos detalhes, mas olha só. Quando eu passo por um processo, ela passa a ter agora uma ramificação. Passou a surgir um carbono terciário, como se eu retirasse um carbono daqui e colocasse de cá. Observa que essa molécula aqui tem 7 carbonos e 16 hidrogênios. Gente, característica da isomerização. Isomerização, deixa eu colocar aqui uma cor bonitinha. Iso significa igual, meros, partes, iguais partes. Como é que eu sei que está ocorrendo uma isomerização? Quando a cadeia parte de normal para ramificada. Ou uma outra maneira é ver que não modificou a forma molecular. Observa que ambas as moléculas têm 7 carbonos e 16 hidrogênios, tá? Então, isomerização não muda a quantidade de carbonos e hidrogênios. E aí, voltando aqui para a reforma, aqui, pessoal, essa molécula tem 6 carbonos e 14 hidrogênios. Quando eu venho para cá, a quantidade de carbonos muda, continua sendo a mesma. Essa moléculazinha aqui, ó, ela tem 6 carbonos, agora a quantidade de hidrogênios que diminui, tá? Aqui, pessoal, tem 6 carbonos, e 14 hidrogênios. Quando eu venho para essa molécula aqui, ó, ela tem 6 carbonos, 6 carbonos e 6 hidrogênios. Então, muito cuidado, porque no reforme só permanece a quantidade de carbonos, tá? A quantidade de hidrogênios, quando eu fecho a cadeia ou quando eu acrescento ligações duplas, ela diminui, tá? Agora, na isomerização, não. As mesmas partes, iso igual meros partes. As mesmas partes aí, mesma quantidade de carbonos e hidrogênios, tá? Isso é importante para a gente conseguir explicar resolver alguns exercícios aí, tá? Então, reforma e isomerização. Aumenta a porcentagem de gasolina por barril? Não, mas melhora a qualidade, tá? Faz a gasolina ser bacana. O que melhora a porcentagem aí? Voltando, melhorar a porcentagem de gasolina, que aumenta a gasolina, é o cracking e a polimerização, ok? Bom, exercício para a gente fixar isso aí. As reações abaixo representam processos comuns na indústria do petróleo e são responsáveis pela formação de produtos de maior interesse comercial. Tá, aí eu tenho 3 reações, reação 1, 2 e 3. E aí, essas reações representam, respectivamente, quais processos? Bom, observe essa primeira molécula aqui. Ela é uma molécula grandona que tem 10 carbonos. Ela foi quebrada em duas, uma de 8 e uma de 2. Nossa, se ela foi quebrada, ela sofreu um craqueamento. Uma molécula se transforma em duas, tá vendo? Ou 3, ou 4. Craqueamento, tá? Agora, observa isso aqui, gente. É N de normal. Uma cadeia normal virou ramificada. E detalhe, gente, olha a forma molecular. C8H18. A mesma forma molecular. Esse processo é o processo de isomerização. Ok? Aqui, pessoal, essa cadeia aqui, ó, provavelmente ela fechou, porque eu retiro hidrogênio. Quando eu retiro hidrogênio da molécula, tá? Ela fecha e acrescenta em saturação. Observa que a quantidade de carbonos permanece a mesma, de hidrogênio não. Então, é uma cadeia aberta, ficou fechada, é uma cadeia saturada, ficou insaturada. Esse processo aqui se chama reforma. Então, onde é que eu tenho essa sequência aí? Craqueamento, isomerização, reforma, letra A, ok?
Espero que vocês tenham entendido, né? Essa aula tem mais uma continuação, eu gravo ela e mando para vocês mais tarde, tá? Beijo no coração, até mais. Tchau!